Ei, gente, no TV e Cidadania vamos conhecer um grupo de socorristas que atua de forma voluntária, os Anjos do Resgate. Vamos falar também sobre como é o atendimento à saúde mental aqui no município. E a gente está em época de carnaval, né? Para curtir a folia com tranquilidade, vamos falar também sobre dicas de saúde e segurança para o carnaval. TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. E você sabia que aqui em Pará de Minas tem uma turma que doa tempo, conhecimento e amor para ajudar as pessoas em momentos difíceis? É o Anjos do Resgate. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse belo trabalho agora. Aqui em Pará de Minas tem um grupo de anjos que estão sempre prontos para ser um ombro amigo em situações difíceis. O Anjos do Resgate atua de forma voluntária em situações de emergência, auxiliando também o trabalho de órgãos que fazem esse tipo de atendimento. Fazendo procedimentos de APH, atendimento pré-hospitalar, de urgência e emergência. Então, muitas hoje a gente está naquele apoio de ajudar os bombeiros e o SAMU, por causa da demanda da população crescendo, como se diz, né? Hoje, pelos fatos de muito acidente agora, então o Anjo do Asfalto veio para dar esse suporte rápido, o SAMU e os bombeiros, tanto dentro da cidade como na rodovia também. Que a gente tem o carro de apoio hoje, que é a Blazer, foi adquirido por uma verba que entrou para a gente. A gente tem os equipamentos de tirar a vítima presa às ferragens, a gente tem os equipamentos de, como se diz, de recortar um carro se precisar para tirar a vítima. A gente tem esse equipamento. Tem uma motosserra também para desobstruir as pistas, igual árvores, sem cair, a gente consegue ir lá e fazer. Então a gente meio que é um bombeiro e um SAMU. De acordo com Laerte, o grupo que foi fundado aqui na cidade no ano de 2014, hoje também conta com uma moto para atendimento rápido e continua atuando com muita dedicação e amor. Algumas pessoas podem se lembrar de um outro nome, Anjos do Asfalto. Sobre isso, o secretário explica que o grupo é o mesmo, mas existe uma alteração periódica no nome fantasia. Cada 3 anos tem uma assembleia, aonde forma outra diretoria. Como mudou o presidente agora, aí tem uma nova diretoria construída por 8 diretores e assim a gente tem que mudar o nome. Mas o CNPJ continua o mesmo, mas porém o nome fantasia hoje é Anjos do Resgate. E hoje nós somos a equipe formada de 22 socorristas, tanto do presidente até o socorrista, é todo mundo voluntário, ninguém não tem nenhum, como se diz, benefício, nem salário, nada, somos todos voluntários, fazemos tudo porque a gente gosta da profissão, por amor de ajudar o próximo. Grande parte dos membros estão cursando ou já atuam na área da saúde, mas para fazer parte não é exigido formação acadêmica na área, e sim um curso de atendimento pré-hospitalar ministrado pelo próprio grupo. Quem tiver interesse em fazer parte deve entrar em contato com os Anjos do Resgate. Entrar em contato com a Associação Anjo do Resgate através do número que eu até citei, que tem o WhatsApp também. A gente administra no curso, a gente sempre está ministrando curso, né? No ano aí dá em média de 3 cursos por ano. Aí a gente vai, olha, como se diz, o empenho da pessoa no curso, a gente vai, dependendo, chama, faz uma prova e entra para o grupo Anjo do Resgate. Laerte se apaixonou pelo trabalho há muitos anos. Antes de começar a atuar aqui em Pará de Minas, em 2020, já fazia parte do G3, na cidade de Pitangui. Para ele, realizar esse trabalho é transformador. Eu antes só sonhava com aquele momento de ver uma ambulância passando, de ver aqueles profissionais dentro da UPA, dentro dos hospitais trabalhando, sabe? Então, depois que eu vim me tornar na cabeça assim, eu quero fazer parte dessa turma, eu vou fazer parte. Aí eu corri atrás, estudei bastante, eu fiz os cursos. Hoje vim para cá e vou falar com vocês, mudou completamente a minha vida, o meu modo de pensar, meu modo de agir.
como se diz, a gente parece que vai criando mais amor ao próximo. Então é muito gratificante mesmo, e por essa mudança que dá na vida da gente, para poder estar atuando dessa forma. É voluntário mesmo. A gente recebe muita crítica mesmo. Mas vocês é de graça, vocês trabalham de graça. Mas não tem preço, gente. O que você faz para ajudar o próximo é muito gratificante. Então é uma mudança radical mesmo na vida da gente. O sentimento é compartilhado por Thalita, que está no grupo há pouco mais de um ano. A área da saúde traz muito isso pra gente, né? Ela torna a gente mais empático, mais respeitoso, porque você recebe a pessoa ali em uma situação de vulnerabilidade extrema e é seu papel estar ali, porque você escolheu estar ali, a pessoa não escolheu, mas você escolheu. Então é importante ter o conhecimento para auxiliar, é importante que você respeite o momento que ela está passando. Então dentro da área da saúde não existe julgamento. Me moldou muito, né, nessa forma de ser mais humana, de respeitar a situação que o outro está passando. E o voluntariado acho que é mais sobre estar presente do que ter uma recompensa, porque a recompensa maior que a gente tem, né, é a gratidão. Ela conta um dos motivos que a fez se interessar em atuar no Anjos do Resgate. Um dia a minha avó, que já era idosa, caiu em casa e sem preparo nenhum, sem nenhum tipo de informação, a gente não sabia como ajudar. E acabou que em algum certo momento, né, um vizinho que tentou ajudar acabou piorando a situação, lesionando. Então eu vi que essa primeira resposta era importante para não agravar a situação da vítima. E já tinha uma amiga, né, no meu trabalho, que era no hospital, que já participava do resgate há bastante tempo, e um dia ela me convidou, né, sempre está ministrando curso, como o Laerte falou, e eu fui participar desse curso. É um curso muito completo, né, eles ensinam lá diversas manobras, diversos protocolos, que é o que a gente segue, e eu apaixonei, 100%. Inclusive entrei, né, para a área da enfermagem desde então, e a cada dia eu gosto mais. Thalita pontua ainda que ao aprender as técnicas de atendimento pré-hospitalar, é possível salvar uma vida ou pelo menos amenizar o sofrimento a qualquer momento. É importante você ter esse conhecimento para ajudar ali num primeiro contato. Comigo mesmo já aconteceu, né? Como eu havia contado, eu moro na rua de uma creche e um dia saindo para trabalhar, num dia comum, me deparei com uma mãe com um bebê engasgado. Na hora a situação é de adrenalina, né? Mas como a gente tem esse conhecimento, é importante manter a calma porque a situação já está acontecendo ali. Se você não mantém, você pode piorar. Mas eu realizei a manobra, a gente conseguiu desobstruir, né? O bebê ficou bem, a gente acionou o SAMU, que é importante, inclusive, falar que mesmo após essa desobstrução e o bebê ficar bem, ou criança, né? Ou adulto mesmo, é importante procurar um serviço médico, né? Para ver se ainda continua tudo ok. Mas pode acontecer sim, e é importante a gente estar preparado para isso. Por ser um trabalho voluntário, o Anjos do Resgate conta também com doações para a continuidade da bela missão. Vale ressaltar isso porque hoje o Anjo do Resgate é uma instituição voluntária. A gente quase não está tendo ajuda mesmo. E a gente quer aproveitar esse momento e também pedir os empresários da cidade, a própria população, quem puder estar ajudando, contribuindo com a gente, para a gente continuar o nosso trabalho, até mesmo porque a gente tem gasto com os veículos, manutenção, equipamentos, a gente precisa de comprar, renovar os equipamentos que já estão gastos. Dá para ver o brilho no olhar deles, né? A gente deixa aqui nosso agradecimento a todos que fazem esse tipo de trabalho que faz tanta diferença na vida de muitos. E o nosso assunto não vai fugir muito não, hein? Agora a gente vai conversar sobre como é o atendimento à saúde mental aqui no município. Bom, Raiane, a gente fala, né, de saúde mental, é um assunto muito sério, né, e que atinge aí várias pessoas. Como identificar quando os sinais são de alerta? Bom, falar sobre saúde mental é sempre falar sobre vida, né? Sobre escolhas de vida, sobre qualidade de vida. E aí os sinais de alerta, eles estão muito associados à nossa funcionalidade, né? Aquilo que a gente consegue desenvolver e passa a não conseguir por questões, né, relacionadas ao adoecimento. Quando as minhas questões emocionais, os conflitos, eles começam a afetar o meu trabalho, as minhas relações, as escolhas que eu faço, quando existe um esgotamento, né, tão profundo em que é difícil fazer novas escolhas ou eu não enxergo mais novas perspectivas, isso é um sinal de alerta.
E a gente vê, né, que atualmente muitos jovens, adolescentes são acometidos aí, né, por sentimentos como ansiedade, depressão. Isso vem crescendo? Então, como eu disse assim, a saúde mental, ela não é uma caixinha isolada da nossa saúde. Por muito tempo, nós ignoramos, né, enquanto sociedade, esse tema porque se banalizava o sofrimento. E aí a gente às vezes fala, nossa, essa geração é uma geração que adoece muito mais. Na verdade, é uma geração que tem mais consciência, né, do que é um adoecimento e das suas emoções, e talvez de si. Então, o que a gente percebe é isso, assim, essa consciência, essa autoconsciência e esse autoconhecimento. E para que a gente consiga reverter, né, esse cenário, nós precisamos falar sobre saúde mental, falar sobre vida, falar sobre qualidade de vida. Eu sempre falo isso, assim, o transporte que eu uso para trabalhar, ele interfere na minha saúde mental, né? O meu trabalho, a ausência do trabalho, tudo isso vai interferir. Quando a gente está aqui falando de saúde mental, Isabela, nós não estamos falando de atendimento psicológico, né? Nós estamos falando de vida, de qualidade de vida, de lazer, de esporte. Então, quanto mais acesso, quanto mais possibilidades eu tenho, mais eu consigo lidar melhor e mais eficientemente com as minhas questões, com o sofrimento. O sofrimento, ele é parte, né, da nossa vida. O que vai mudar é a forma como nós vamos conseguindo elaborar esse sofrimento. E a prevenção, ela é a parte fundamental, né, Rayane? Como que o município trabalha isso hoje, né, com os atendimentos aí? Bom, para falar justamente de saúde, a chave é a prevenção, né? Não adianta termos muitos serviços que atendem uma rede tão robusta se a gente não conseguir antecipar e atender mais rápido, mais eficiente, mais resolutivamente os casos. Para de Minas, hoje a gente tem uma atenção primária. O que é a atenção primária? Os postos de saúde, né? Que é o espaço ali mais próximo da casa das pessoas. E esse espaço, ele vai fortalecer o cuidado. Então, a atenção primária é onde a gente vai investir a prevenção. Então, lá no posto de saúde, lá perto da casa de cada pessoa, tem um psicólogo, né? Esse psicólogo, ele vai fazer atendimento, visita, grupo. E nas unidades, Isabela, que são maiores, por exemplo, Walter Martins, Cecília Meireles, Providência, Vila Maria, unidades que tem 2 equipes, a gente tem um psicólogo reforço, né? Porque a gente já entendeu o seguinte, precisamos dar mais nos lugares que demandam mais, né? Então ali a gente tem um psicólogo reforço que tem alguns dias ali de agenda para conseguir atender melhor a população, sempre pensando num acesso mais rápido, mais efetivo e mais humanizado. E em casos mais específicos, Rayane, tem um encaminhamento também para o CAPES, para outros serviços? Sim. Na atenção primária, a gente trabalha com agenda, assim como os outros profissionais. Então, se você chegar na unidade, se for uma demanda que é possível de ser agendada, a recepção vai programar o atendimento. Se não, a gente tem um horário de demanda espontânea, você pode chegar na unidade, a unidade informa o horário e você passa pelo psicólogo. O CAPS, ele é um serviço, os 3, né? O AD, o 2 e o I, que é o Infanto Juvenil, eles são porta aberta. Você entra sem necessidade de encaminhamento. Não é necessário agendar. Não é um critério. Para você participar, para você entrar, para você acessar o serviço, você não precisa do encaminhamento. Só que quando você chega ao serviço, você é avaliado por uma equipe multiprofissional. Psicólogo, assistente social, enfermeiro. E aí ele vai avaliar se você é um caso para permanecer, né, se é uma urgência, ou se você pode ser referenciado lá na unidade básica de saúde. E eu falo, né, Rayane, é muito importante falar sobre os sentimentos. Isso alivia a dor, a angústia, né? Sem dúvida. E quando a gente fala de saúde mental, todos os profissionais da rede, eles estão preparados para esse atendimento. Né? Existe um sigilo, existe uma ética profissional, então essa pessoa ela pode se sentir realmente tranquila, né, de estar ali, de poder conversar sobre isso. E quando eu me dou a oportunidade de falar, eu me ouço, né, e permito que outra pessoa também possa ouvir sobre mim. E eu falo que assim, hoje parece que tá menor o preconceito, né, pela procura de ajuda, mas é necessário mesmo, porque é um autoconhecimento. Exatamente. E assim, quando a gente faz um exame clínico de laboratório e descobre que está com um quadro de hipertensão, de diabetes, eu sei
que eu preciso procurar um médico. Uhum. Eu sei que às vezes eu preciso de uma medicação. Então, o mesmo vale para os casos de saúde mental, né, Isabela? Assim, o preconceito, ele me afasta de poder estar com as pessoas que eu amo, Sim. de poder viver a minha vida da forma melhor possível. Então, quanto mais eu vou postergando o meu acesso, o meu atendimento, a minha procura, mais distante eu estou de alcançar a vida que eu quero ter, né, diante desse sofrimento. E realmente, se permitir falar e ressignificar é muito importante. Vale ressaltar que a busca por ajuda na saúde mental não é vergonha, é coragem e autocuidado. E a gente vai para um breve intervalo, na volta tem mais PVI Cidadania para você. Estamos de volta com TVI Cidadania e o carnaval já está aí a todo vapor, né, gente? É uma festa para toda a família e, independente da idade, para curtir todos os dias com muita alegria, é preciso cuidar da saúde. A gente está aí próximo, né, ao carnaval e muitas pessoas vão para a folia, mas esquecem de tomar os cuidados com a saúde, né? Dessa forma, assim, de forma geral mesmo. Um dos primeiros cuidados que a gente pode pensar, porque como a gente está no verão, seria o sol, né? Sim. E mesmo em momentos de chuva também é importante passar o protetor, né? Sim, a gente tem que preocupar com a irradiação solar, para questão de usar o protetor solar. E não só isso, a gente tem que pensar também na hidratação. Muitas vezes as pessoas esquecem dessa parte, principalmente com crianças e idosos, e que eles não né, se manifestam de uma forma meio diferente quando estão com sede. Às vezes os olhos ficam fundos, fica com uma saliva mais grossa, então a gente tem que prestar atenção também com essa população no carnaval. E os adultos, né, que não são crianças e nem idosos, a gente também tem que pensar na hidratação por conta do álcool. Muitas vezes só, né, bebe álcool e esquece de beber água também, que é muito importante. Sim, então o ideal é levar uma garrafinha também, né, durante a folia toda, e quando chegar em casa também reforçar esse beber água. Né? Com certeza. E também falando no sol, a gente tem que pensar no protetor solar, que a gente deve se proteger mesmo em momentos que estejam com o dia nublado, porque até o próprio mormaço pode causar alguns malefícios para a pele e para a saúde. E o protetor solar tem algum fator que é mais recomendável? E outra pergunta também em relação a quantas vezes pode ser renovado, né, o protetor no dia? O ideal é que a proteção solar seja acima do FPS 30 e que seja renovada a cada 2 horas. E também, né, a gente falou da relação em hidratação, também tem a alimentação, que muitas pessoas esquecem, né? Sai cedo para curtir o bloquinho, almoça a hora que dá, ou come só um lanche. Como é que a gente faz com a alimentação também, que é importante? Nessa época do verão, a gente já vê muito aumento dos casos de diarreia, de vômito. E quando chega o carnaval, é isso que a gente vê muito, né, nos prontos atendimentos. Então, a gente deve tomar cuidado com onde vai ser a alimentação, né? Porque muitas pessoas acabam comendo na rua, de fontes duvidosas. Então, toma cuidado, às vezes leva ali uma barrinha de proteína, uma fruta para o meio do bloquinho, que aí já segura já uma certa alimentação um pouco mais saudável. Tem que prestar atenção também, quando começar esses sinais de alarme, como vômito, diarreia, procurar o pronto atendimento, caso não esteja conseguindo se hidratar corretamente. Uma boa opção também é quando chegar em casa depois de tudo, for descansar, fazer uma alimentação mais rica, né? Sim, uma alimentação com todos os grupos alimentares, verduras, frutas, proteína, carboidrato. E uma outra questão também que a gente pode ver muito é a questão do sono também, que é importante ter uma boa noite de sono, né? Às vezes o pessoal vai pro bloquinho até tarde, no outro dia de manhã já tá na rua de novo. Como que a gente pode regularizar isso aí? Tentar dormir o mais cedo possível, né? Às vezes preferir bloquinhos durante o dia e sempre que for possível ter pelo menos aí nos adultos 6 a 8 horas de sono por dia. Não tentar. E o que é importante na manutenção do sono? É o sono com ausência de luz mesmo. Então, o sono à noite. Às vezes a gente acha, não vou dormir de noite, mas vou dormir o dia inteiro. Esse sono a gente vê que não é reparador, ele não é tão bom quanto o sono da noite. E essa questão, assim, de que às vezes a pessoa não dorme direito mesmo, né? Quais sintomas podem ser sentidos? O que pode acarretar na saúde? A pessoa pode ficar um pouco mais dispersa. A gente pode também ter algumas complicações a longo prazo, falando não só num período curto, mas a gente pode ter complicações a longo prazo, a maior irritabilidade. E agora, pensando também no carnaval, a gente vê muito aumento dos acidentes de trânsito, e às vezes pode ser tanto por álcool, também por cansaço, às vezes ficou muito tempo, né, fora de casa, sem dormir, e acaba pegando o volante e ocasionando em alguns acidentes de carro. Então, a prevenção é o melhor cuidado mesmo. Doutora Caroline, outra questão também que preocupa bastante é em relação às ISTs, né? Como que pode ser feita essa prevenção? Se você acha que se colocou em risco, o que deve ser feito?
É sempre bom utilizar a camisinha, ela não só protege contra a gravidez, como as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que a gente chama hoje em dia, porque não tem como, né? A gente não sabe, doença não tem cara mesmo. Se ocorreu essa contaminação, né, essa relação sexual desprotegida, o importante é procurar em até 48 horas, o mais rápido possível, um pronto atendimento para poder ver se pode fazer algum tratamento pós-exposição mesmo. Doutora Caroline, uma outra questão também que a gente está vivendo agora no verão, período chuvoso, uma preocupação também é a dengue, né? Sim, a gente vê que os casos de dengue, a hora que chega nessa época do ano, eles começam a aumentar. Então, o que é importante? Usar o repelente conforme orientação médica, isso vai depender da faixa etária na criança ou no adulto. E também gestantes tem que ver qual que é o repelente que pode ser utilizado. E tomar cuidado em casa, né? Fazer prevenção em casa, com os vasinhos de planta, às vezes com água parada. Então, a gente também deve tomar esse cuidado também no carnaval. E vamos combinar de seguir as dicas da médica? Confio em você, hein? E olha só, uma outra boa prática de saúde é a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis, tanto agora no carnaval quanto durante todo o ano. Durante o período de carnaval, pensando sobre saúde, surge um foco maior a respeito das infecções sexualmente transmissíveis. E se tratando de uma nomenclatura mais atual, é importante esclarecer que existe uma diferença entre a infecção e a doença. É uma diferença que não é tão sutil quando a gente pensa. Quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente está falando da manifestação daquela infecção. A infecção é quando o indivíduo ele contrai de alguma forma um micro-organismo, seja um vírus ou uma bactéria, né? Isso é a infecção. Já a doença é a manifestação que esses micro-organismos podem causar no corpo. Um bom exemplo disso é o HIV e AIDS. HIV e AIDS não são a mesma coisa, apesar de serem parecidos. HIV é o vírus, às vezes a pessoa tem a infecção pelo HIV, mas não tem a AIDS, que é a manifestação do HIV no corpo, que aí já passa a ser a síndrome da imunodeficiência adquirida. A prevenção às infecções e doenças devem ser feitas durante todo o ano. De acordo com o médico, uma boa prática é a prevenção combinada. Como exemplo de prevenção combinada, a gente tem a PrEP no caso do HIV, em que o indivíduo vai fazer o uso aí diariamente de antivirais ou sob demanda para evitar aí a infecção pelo HIV. Além de prevenção também de combinação, a gente tem o gel lubrificante que a gente usa juntamente com a camisinha para evitar o rompimento. A gente tem também a testagem rápida, né? A gente tem os testes rápidos na unidade. Uma vez o indivíduo sendo diagnosticado com uma IST, ele vai iniciar o tratamento e quebrar aí essa cadeia de transmissão da doença. Como também prevenção, a gente tem as vacinas, como no caso do HPV, da hepatite B, né? Tudo isso junto a gente fala com prevenção combinada, né? Em relação ao HIV, existe um tratamento específico para a prevenção e outro para a pós-exposição ao vírus. Rafael explica a diferença entre a PEP, profilaxia pós-exposição, e a PrEP, profilaxia pré-exposição. O nome é bem sugestivo, né? Então é uma profilaxia pré-exposição, diferentemente da PEP, que é aquela medicação, né? Aquele conjunto de antivirais que são ofertados após uma exposição de risco, né? A PrEP é para aquela pessoa que se considera que talvez ela se exponha aí, né, na sua rotina ao risco de infecção HIV. Antes, ela era ofertada só para alguns grupos específicos, né, da sociedade. Hoje em dia, qualquer pessoa que acha, né, que já fez o seu juízo e acha que deseja fazer uso da PrEP, ela pode ser prescrita. Basta procurar a unidade básica de saúde, o médico vai avaliar essa questão do paciente, vai fazer os exames necessários e vai fazer a prescrição da PrEP. Lembrando que a medicação ela é dispensada no município de Divinópolis, né? Alguns exemplos de infecções sexualmente transmissíveis são HIV, sífilis, herpes, hepatite B e C. E aqui em Pará de Minas, as unidades básicas de saúde oferecem serviços voltados para a prevenção. As unidades de saúde estão aptas, né, no quesito de prevenção combinada. A gente oferta os testes rápidos, né? A gente oferta também o preservativo, a gente oferta a prescrição da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, e a gente oferta também a questão da vacinação e a conferência do cartão de vacinação. E prevenção é mesmo o melhor remédio. Conduza a sua vida sexual com muita responsabilidade. E
Um outro ponto importante no carnaval também é cuidar da segurança, e nós vamos ver agora algumas dicas da Polícia Militar. Carnaval é tempo de festejar, mas para curtir com segurança, principalmente se for frequentar os bloquinhos na rua, é essencial tomar cuidado com pertences pessoais. As dicas de segurança, né, que a Polícia Militar traz é tomar cuidado, né, com seus pertences, especialmente celular, não deixar no bolso de trás, né, um local que é fácil para o infrator pegar, guardar sempre no bolso da frente, ou em alguma bolsa, né, de preferência uma bolsa pequena, que pode ser presa ao corpo e virada para a frente, como uma pochete, ou se a pessoa tiver também aquelas doleiras, né, que guarda por dentro da roupa, que possa guardar o celular e o dinheiro nessas bolsas, né? Durante a folia, também é importante manter a hidratação e a alimentação. Nesses momentos, é preciso ter cautela com os meios de pagamento. A gente orienta a levar uma quantia pequena, né, de dinheiro, não andar com grandes quantias e realizar os pagamentos via cartão ou Pix, né, o pagamento eletrônico. Tomar cuidado, né, se for o pagamento a Pix, com QR Codes falsos, né, sempre conferir para quem está sendo enviado aquele valor. E quanto ao cartão de crédito, desabilitar, né, o pagamento via aproximação para evitar aí de ter dissabores durante o evento. E é sempre bom conferir se devolver o seu cartão certo também, né? Isso, a gente orienta, né, para quando for realizar o pagamento, não entregar o cartão para a pessoa vir com a maquininha, né, o próprio cidadão coloca o cartão na maquininha e digita a senha. O cuidado com a integridade física também deve bater ponto no carnaval. Fique de olho no seu copo e em casos de assédio, principalmente com mulheres, procure as forças de segurança. A gente orienta, né, tomar cuidado com o copo, não deixar, às vezes, ali no balcão, né, sempre estar com o copo em mãos e tomar cuidado nessa questão de não ter risco, né, de alguém colocar alguma substância no copo sem que a pessoa perceba. Qualquer indício, né, de assédio, né, ou ali mesmo a perturbação daquela mulher, ela pode procurar, né, a Polícia Militar vai estar em todas as cidades, né, vai ter o posto policial, que ela possa procurar, né, a Polícia Militar, que ela será atendida e serão tomadas todas as medidas. A folia costuma ser melhor com os amigos e para correr tudo bem é recomendável algumas precauções. O ideal é já combinar, né, um local de encontro e estar sempre com esse grupo, né? Caso se perca, né, você falou, combinar um local de encontro e se não for possível, né, se precisar de usar o celular para ligar para alguém ou rede social para se encontrar, que procure um lugar mais reservado e evite usar o telefone no meio da multidão. Para cair na folia com mais tranquilidade, uma recomendação é a utilização do transporte público ou carro por aplicativo. Mas se a opção for se locomover com um veículo próprio, a polícia também traz dicas de segurança. A gente orienta o pessoal a dar preferência, né, pelo transporte público ou veículos de aplicativos, né, não ir em seu veículo próprio, mas caso queira ir em seu veículo, que então estacione, né, em ruas com grande movimentação, ruas mais iluminadas, né, não estacionar em locais escuros e nunca deixar nenhum objeto de valor à vista dentro do veículo. Se tiver algum objeto, que guarde debaixo do banco ou no porta-malas. Depois de muita curtição, retornar para casa e descansar é muito convidativo. E para encontrar tudo certo na volta, alguns cuidados devem ser tomados. A gente orienta, né, quem for viajar, que confira, né, antes de sair se trancou bem as janelas, portas, o portão. Se for possível, né, algum vizinho que vai ficar na cidade, que esse vizinho possa, né, tá olhando ali, correr o olho para a pessoa e que qualquer irregularidade, né, qualquer coisa que esse vizinho verificar, que ele entre em contato com o 190 para a viatura deslocar até o local. E aí, você já segue todas essas dicas? É muito importante, tanto agora para o carnaval quanto para o ano inteiro, né? E olha só, se divirta muito, mas com juízo. E o TV Cidadania vai ficando por aqui. Você pode mandar sugestões pra gente no 3231-6363. E eu te vejo na próxima. Tchauzinho! PVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.